Vamos iniciar mais um encontro sistêmico e hoje nós vamos falar sobre prosperidade financeira, sobre dinheiro e como que às vezes a gente trava o fluxo de dinheiro na nossa vida e o que está por trás disso. Então, eu vou trazer para vocês de forma bem prática, hoje, sem muita delonga, o principal motivo da gente travar a nossa prosperidade. Muitas de vocês aqui já são terapeutas. Quem não é terapeuta tem desejo de ser. Se não é, é empreendedora ou está em algum emprego, alguma empresa e deseja crescer também, né? Então, a gente está nesse mundo para servir, né? Todo mundo está para servir. Ninguém nasceu para ficar incubado num lugar isolado de todo mundo. Quem fica assim fica doente, não é mesmo? A gente está aqui para se relacionar, servir, cooperar, transformar-se e transformar o outro. Todo mundo vem para se relacionar nessa energia de troca, no servir. Então, eu tenho algo, eu posso oferecer esse algo, seja uma transformação emocional, uma transformação pessoal, seja um serviço, um serviço operacional, um serviço, né, manual, um objeto, um produto. Então, a gente sempre vai estar tendo essa troca. E a gente também consome, né? A gente sempre faz tem esse relacionamento onde a gente gera a troca. E o ser humano, ele está aqui para isso. A gente aprende a evoluir a partir dessa troca. Então, se essa troca não está acontecendo, é porque você está com bloqueio para se relacionar e para receber. Porque toda troca precisa ser equilibrada. E a forma de equilibrar essa troca é recebendo algo. E o que a gente recebe nessa realidade em troca do nosso servir, né? Então, se a gente for olhar lá nos tempos passados, existiu o escambo. Então, as pessoas serviam e trocavam por coisas. Não tinha dinheiro na época, não tinha moeda. Né? Então, trocava galinha por grão, vaca por não sei o quê, e as pessoas iam trocando os seus objetos, né? Os seus produtos, uma entre a outra, dependendo do que cada uma precisava. Porém, isso acabou se tornando algo muito difícil para gerir. Né? Então, por exemplo, eu ia trocar uma vaca, mas a pessoa, para equivaler uma vaca, tinha que me dar 30 galinhas, sei lá, 100 galinhas. Às vezes eu não ia querer 100 galinhas. Às vezes eu ia querer outra coisa. Então, o dinheiro, ele foi criado para facilitar a troca. Então, eu te dou o dinheiro e você troca esse dinheiro pelo que você quiser dentro da tua necessidade. Então, o capitalismo, a gente tem que tirar da cabeça que é algo ruim. Porque enquanto achar que o capitalismo é ruim, você está negando a troca do seu serviço por dinheiro. Então, quando a gente percebe que isso é para facilitar a nossa vida, que o dinheiro ele vem para facilitar de forma mais justa o teu serviço, o teu produto, isso já gera uma paz. Você já fala, pronto, eu já entendi que o dinheiro é algo justo, eu vou entregar o meu serviço, o meu produto, e a pessoa vai me dar o dinheiro e eu vou trocar esse dinheiro pelo que for dentro da minha necessidade. Realizar meus sonhos, pagar minhas contas, ter mais conforto, organizar minha casa, ter um carro, seja lá o que for. Então, quanto mais você servir, mais você tem dinheiro, mais qualidade de vida, mais conforto para a tua matéria, teu bem-estar você tem. E aí tá, tudo bem. Até aí tudo bem, né? A gente consegue ter esse entendimento. A questão pega quando vem para a parte emocional e sistêmica, né? Então, assim, gente, por que que a gente sabe muitas vezes que eu tenho um produto bom,
eu sirvo com muita qualidade, eu sou uma ótima terapeuta, eu sou uma ótima profissional, eu tenho uma empresa incrível. E o que está acontecendo que eu não consigo servir o outro da maneira que eu gostaria? Ah, é porque eu não tenho cliente. E o que você faz para que os clientes te encontrem? Como você mostra o teu servir? Como você apresenta o teu produto? Como você se posiciona na vida? Ah, eu fico meio travada, às vezes eu não consigo, sinto um bloqueio. Ou, nossa, eu faço tudo. Eu faço tudo. Eu faço divulgação, eu me posiciono, eu faço anúncio, eu faço marketing, eu falo, eu gravo, mas mesmo assim, as pessoas que vêm são vitimistas, não têm dinheiro, não me valorizam, é difícil, né? Então, independente se você está procrastinando em se posicionar e não consegue mostrar a tua cara para o mundo, para as pessoas entenderem quem é você, o que você tem para oferecer para elas. Ou se você está fazendo tudo, se esforçando ao teu máximo, e mesmo assim essas pessoas não estão chegando, o fundo emocional das duas realidades é o mesmo. É o não merecimento. Ah, Laís, eu já estou cansada de ouvir falar sobre não merecimento. E o que faz você não se permitir a receber? Não se sentir merecedor a receber? A culpa. Culpa por ser diferente do seu sistema. Culpa por achar que a vida está sendo muito fácil para você. Culpa por achar que você tem alguma dívida que não foi paga emocionalmente com alguém do seu sistema. Culpa por achar que você não é boa o suficiente e você não pode ter, porque você nunca foi aprovada, ou nunca foi validada pelos seus pais ou pelos seus ancestrais. Então, você pode estar carregando culpa não só em relação aos seus pais, mas a seus bisavós, a companheiros, né? Então, dando alguns exemplos aqui, muito raso, tá, gente? Vocês peguem aí o que faz sentido para vocês e investigue isso mais profundamente. E se você perceber que tem padrões que estão relacionados a isso, procure fazer uma constelação. Né? Aqui a gente não consegue chegar pontualmente na raiz, mas você já tem um caminho e depois você pode se aprofundar, né? Então, por exemplo, vamos começar com a culpa mais ancestral. Todas que estão aqui são mulheres. A gente tem, gente, a culpa do inconsciente coletivo extremamente enraizada de que mulher que ganha dinheiro, que prospera, que é independente, que pensa na sua carreira é egoísta. Porque a gente veio de uma sociedade educada que homem é para o trabalho e a mulher é para casa. E até hoje tem um monte de gente que defende isso. Se a gente começar a olhar aí nas redes sociais, vocês vão ver umas barbaridades. Né? Que a função da mulher é o lar, cuidar dos filhos, do marido, da casa e nem para faculdade. Ainda até hoje, gente, esses dias eu estava vendo, até vou fazer um remix com esse vídeo desse cara. O cara é extremamente machista. Ah, porque minha mulher era linda. Ela fazia faculdade de odontologia na USP, UFSC, acho que é até aqui em Santa Catarina. Mas quando ela me conheceu, eu, como eu sou um homem muito provedor, que dou tudo para ela, ela entendeu que a faculdade não era lugar para ela, porque ela perde a feminilidade. Porque o campo de trabalho é do homem. Então, existe isso muito forte. Isso tá na cabeça de cada uma de nós. Não tem como fugir disso. A gente precisa reconhecer para quebrar com essa crença. Porque enquanto a gente achar que não, que prosperar, que ganhar dinheiro, que ter sucesso nos faz menos mulher, nos faz menos digna e nos faz errada, isso gera uma culpa enorme inconsciente com o nosso campo lá das mulheres, do nosso sistema, e também com os homens. Então, às vezes você se sente errada junto com o teu marido, quem é casado aí. Às vezes você começa a ganhar mais dinheiro e você para, porque você fala assim, cara, não tá legal isso. Será que eu vou perder
a admiração por ele, porque, né, vou estar ganhando mais que ele. Será que ele vai começar a competir comigo porque eu tô tendo sucesso? Será que ele vai ter ciúme de mim porque eu tô aparecendo demais nas redes sociais? Será que ele vai achar estranho que eu tô ficando bonita, passando um batom, me arrumando para gravar vídeo? Entende? Isso é muito sutil. Você percebe isso quando você começa a fazer um movimento e começa a dar um peso no teu coração, um bloqueio. Aí você começa, o que é isso? O que eu tô sentindo aqui? Na verdade, bloqueio não existe, né? O que existe são esses emaranhados. Então, começou a perceber esse peso, esse bloqueio, entre aspas, já começa. De onde é que vem isso? Quem, quem eu vou decepcionar se eu me posicionar na rede social, bem maravilhosa, plena, e falar sobre o que eu aprendi? Né? Você vai saber se é teu pai, se é teu marido, se é tua mãe, vai vir. E não duvide de você a hora que essa resposta vier. É esse realmente o caminho que você precisa da cura. Tá? E aí, gente, isso bloqueia, não tem. Inconscientemente você sente esse peso. Então, quem está sentindo já algo assim, que eu acredito que todas estamos conectadas a esse campo, vamos colocar a mão no coração, respirar um minutinho. Percebe esse bloqueio, percebe essa consciência que está vindo, desse emaranhado, que acaba se tornando uma barreira onde você tenta se proteger atrás disso. Como se o mundo fosse algo perigoso e você tivesse que se proteger para se sentir amada, para se sentir validada, para se sentir mais mulher, mais feminina, boicotando o seu sucesso. Então percebe isso. Na hora que você começar a respirar e sentir essa energia, você vai ver que se você falar assim, eu me permito, parece que ainda assim não é tão verdadeiro. Então continue respirando. Agora olhe para isso como se você estivesse olhando de cima, com a sua consciência do eu superior. Você não é o peso, você não é a dor, você é quem observa esse bloqueio. Agora, olhando com esse eu superior, você vai percebendo essa sensação e você vai dizer: eu vejo você e por muito tempo eu te carreguei achando que estava me protegendo. Eu achava que precisava desse peso para pertencer ao meu relacionamento, ao amor dos meus pais, para me sentir mais mulher, para achar que estava certo. Mas agora eu posso ver a verdade. E eu entendo que isso não faz mais sentido para a minha nova realidade. Eu permito que isso seja dissolvido e liberado. Respire profundamente, sente essa sensação de sendo dissolvida, se transformando numa luz bem leve e expandindo. Vai relaxando, relaxa os seus ombros, relaxa o seu corpo, solta. Fala, estou livre para ser quem eu verdadeiramente sou. É seguro para eu sou adulta e dou conta.
Respire, solta. Que delícia. Aos pouquinhos, conforme o corpo vai estabilizando, você pode ir voltando. Então, a gente trouxe aqui a questão da lealdade sistêmica com o nosso sistema, né? Com essas crenças mais relacionado a ser mulher e ter sucesso no mundo. Ou qual é a nossa função? A gente não tem só uma função. Eu gosto muito de uma percepção que eu já vi algumas pessoas trazendo e eu acho bem interessante. A gente, nós como mulheres, nós temos tanto poder que precisou de uma estrutura social, né, que veio durante séculos e hoje nós estamos quebrando. Entende? Você tem que entender, gente, o momento crucial que nós estamos vivendo para o resto das centenas de anos que estão por vir. Nós estamos mudando completamente o paradigma social que foi imposto durante milhares de anos. Então, precisou de uma estrutura para que nós não pudéssemos explorar o nosso potencial completo. Entende? Não que a gente não tivesse potencial, que a gente sempre teve, mesmo as nossas ancestrais, muito. Imagina criar 10, 15, 20 filhos, muitas, né? Cuidar de praticamente tudo sozinha, entende? Elas eram muito fortes, elas eram muito inteligentes, elas eram curandeiras, muitas eram médicas, porque na época era difícil ter acesso, então fazia cura com ervas, qualquer coisa de culinária, dava um jeito, sustentava todo mundo, costurava, cuidava de gado, né, muitos moravam na roça, então elas sempre foram ótimas, mas condicionadas a trabalho braçal, trabalho de sacrifício, trabalho voltado somente à maternidade, voltado somente à casa. Então, teve um condicionamento muito grande para que a gente mantesse somente nesse mesmo lugar, nesse mesmo espaço, todo o nosso potencial, numa bolha. Hoje, né? Hoje a gente tem a oportunidade de explorar o nosso potencial aonde a gente quiser, em qualquer lugar. E não é à toa que existe hoje mulheres que estão chegando ao topo de CEO, da medicina, da ciência, da engenharia, né? Aqui, né, o tanto de mulheres sendo terapeutas, buscando autoconhecimento. Então, a gente está num momento crucial da evolução, onde a gente está rompendo essas barreiras. Então, imagina o tamanho do nosso poder. Porque mesmo que todas façam todo esse trabalho externo de buscar o sucesso, de ganhar mais dinheiro, de se posicionar na vida, de mostrar a sua cara, de mostrar quem você é, de ser autêntica, a gente ainda tem a casa, a gente ainda tem os filhos, a gente ainda tem o marido, a gente ainda tem o nosso próprio bem-estar, o nosso corpo, a nossa saúde. Então, imagina o tanto de coisa que a gente gere, um tanto de coisa que a gente também gesta. Então, a gente tem muito poder. Nunca duvide da capacidade que você tem. Você tem muita capacidade. E você dá conta, sim. Sabe o que faz a gente não dar conta? A culpa esmagadora de achar que você não merece. Mesmo a gente tendo muitas atividades, quando a gente está bem e a gente está leve com o nosso coração, sem medo de ser errada, sem medo de ser invalidada, sem medo de ser julgada, a gente consegue organizar tudo com leveza. E eu posso garantir isso para vocês. Eu já passei por todos os processos de culpa, de medo, de invalidação, principalmente quando
eu assumi a maternidade solo com as minhas 2 crianças, né? Até pouco tempo eu fiquei sabendo, né, que um dos motivos do término com o pai delas foi a questão de eu crescer profissionalmente. E pelo machismo intrínseco que tem na sociedade, que não é só em nós que está, nos homens também, por conta de uma questão social que foi implantada. Então, quando a mulher cresce, existe, né, esse pacto inconsciente de que ela vai ser maior que eu, acaba gerando ali uma sensação de impotência, insegurança no homem, né? Então, um dos motivos do término também foi esse. E depois de muitos anos, eu ainda fiquei sabendo que ele achava que ganhar dinheiro trabalhando com terapia, fazendo o que eu faço, na cabeça dele, eu fazer isso era errado. Por quê? Porque na cabeça dele, e eu acho que na cabeça de para ser terapeuta, você tem que ser perfeita. E não é, gente. Não é. Nós somos terapeutas e nós somos humanas. Existem duas coisas bem diferentes. Como humanas, nós vamos ter processos até o último suspiro da vida. Ninguém vai estar 100% pronto aqui para poder fazer alguma coisa. Agora, com terapeuta, sim, você precisa estudar, você precisa treinar, você precisa aprender todos os dias, você precisa estar disposta a deixar o teu ego, deixar teu julgamento, deixar os teus medos de lado e se colocar numa postura neutra, de entrega, para você conduzir o outro de forma sagrada, de forma profissional. Entende? São duas coisas diferentes. E esse equilíbrio entre uma coisa e outra que faz você sair da sensação de ser uma fraude. Quem aqui já ficou, ai meu Deus, como é que eu vou atender alguém se a minha vida financeira tá ferrada? Né? Então, é isso que trava. Aí, quanto mais você pensa assim, menos você atende, menos você recebe, mais você sente isso e mais travada a sua vida fica. Agora, imagina eu que estou há 6 anos solteira. Ó, então, né? Ele falou isso, mas ele é um espelho do seu inconsciente, Janice, né? Ele falou isso porque está em você essa crença. O que eu estava falando antes de eu ver a mensagem da Janice? Fugiu. Você tá falando que faz 6 meses que você tá 6 anos que você tá Pois é, solteira. faz 6 anos que eu estou solteira. Gente, o que eu já fiz de cura em pessoas que arrumaram relacionamentos, assim, ó, que eu vou falar para vocês, tá? É surreal. Um dos relacionamentos que mais me impactou, a mulher, gente, ela casou com um homem maravilhoso. Eu vejo, vivo acompanhando os Instagram, né? O cara trata ela que nem uma rainha. E além dele ser maravilhoso, romântico, tratar ela que nem uma deusa, super prestativo, amoroso, tá sempre com ela, faz tudo para ela, ele é milionário. Eles casaram na Maldivas. Ele fretou um jato para levar a família dela lá pro casamento. E ela veio constelar por conta de relacionamento. Fora centenas de outras também, né? Pessoas que queriam engravidar e acabaram engravidando, não que eu tenha algum problema com infertilidade, mas assim, entende que você pode trabalhar com qualquer âmbito da vida. Questões financeiras, questões empresariais também, muita gente, né? Tá aqui minhas alunas, minhas mentoradas, que faz mentoria de marketing, que começaram a faturar, começaram a se posicionar, começaram a falar, né? As que formaram em constelação. Então, assim, não se defina, porque quando você coloca essa culpa, essa autossabotagem vem porque você está se considerando uma fraude. Você está na síndrome da impostora. Né? Existe o teu lado espiritual, existe o teu lado missão de vida, existe o lado terapeuta e existe o lado humano, que vai ter problema. Se a gente pegar os grandes pensadores, pega Freud. Gente, a vida dele era um fiasco. Viciado em cocaína, problemas com a sexualidade.
não sabia se o que ele queria, entendeu? E o cara foi simplesmente um fenômeno da psicologia, de tudo. Entende, gente? Assim, né? Tira um pouco esse peso de vocês. Então, respirem. Respirem. Fale, eu mereço. Eu sou boa no que eu faço. Eu estudei para isso. Eu sou capaz. Eu dou conta. Eu posso. E eu não preciso ser perfeita. Eu estou no caminho certo. Eu me dedico o suficiente para isso. Outra coisa, gente, que trava o nosso merecimento, trava o fluxo do dinheiro na nossa vida, são as dívidas emocionais. E elas podem vir tanto da nossa ancestralidade, por culpa de algo que você acha que deve ou que seus pais devem para você. Né? Então, vamos supor que você ainda tem aquela sensação de que, ai, minha mãe foi muito ausente, o meu pai foi muito ausente, ou eles foram muito violentos, ou eu nunca tive meu pai presente, nem minha mãe, enfim, né? Muitas fichas caindo, deixa eu ver. Muitas fichas caindo aqui. Um dos meus cursos é o Reiki da Prosperidade. Uma vez eu vi uma mentira. Como você pode enviar energia para os outros se você não vive essa realidade? Agora você esclareceu. Isso aí. E quando perceber o peso, põe a mão no coração, sai de dentro do peso, se desidentifica do peso. Você não é ele, você é quem observa o peso. Vai para a energia do eu superior, a energia da consciência, olha para isso e diz: agora eu sei que eu mereço, você não me define. A partir da energia da fonte, eu sou próspera. Eu posso enviar sim energia, eu sou canal, tá? Respira. Voltando lá sobre a questão das dívidas emocionais. Uma forma de você saber se você tem dívida emocional é assim, ó. Ah, mas também minha mãe. Ah, mas se eu fosse meu pai. Ah, mas também não deveria ter feito isso. Ah, mas também do jeito que foi, do jeito que me criou. Percebem? Se em algum momento você se pegou mentalmente fazendo isso, se em algum momento você se pegou verbalizando isso com seus irmãos, com alguém da tua família, com o teu marido, com seus filhos, sei lá. Ah, mas também do jeito que foi. Ah, mas a minha mãe não podia ter deixado acontecer aquilo. Ai, porque não podia ter feito aquilo. Ai, porque foi fazer aquilo lá também, né? Por isso. Tudo isso é dívida emocional. Você está em julgamento, você está achando que você podia ter feito melhor. Você está achando que não foi o suficiente. Você está achando que fizeram da maneira errada. E quando a gente se coloca nessa posição, a gente fica maior, arrogante. Quando eu fico maior, coloco numa postura arrogante, imediatamente você quebra o fluxo da abundância, você gera uma sensação de insuficiência, como se fosse diferente, se tivesse sido do seu jeito, se fosse você que tivesse feito, teria sido melhor. Aí o que o campo faz? Então entra no lugar da tua mãe e resolve. Aí ele te dá o mesmo problema para você tentar resolver na vida adulta. De forma diferente, mas o mesmo problema. Aí você vive o mesmo problema financeiro, o mesmo problema no relacionamento, o mesmo problema na vida profissional, o mesmo problema de autoestima, daquele problema que você está julgando. Percebem? Respira, solta.
Então, fiquem atentas. Quando você perceber que está indo para esse espaço, automaticamente você respira, põe a mão no coração e fala: mãe, pai, vó, fulano, ciclano, você fez o que você podia naquele momento. Foi o suficiente. Eu tomo a vida como ela é. Para mim, isso é tudo. Isso basta. E solta. Eu fico somente com o que é meu, no meu lugar. Eu posso prosperar. Eu posso seguir. Vocês ficam com o que é de vocês. Respirem. A minha questão foi deixar a família me destacar mais do que meu irmão. A minha questão foi deixar a minha família me destacar mais que meu irmão, fazendo minha mãe sofrer pela exclusão dele. Quando, na realidade, eles estão vivendo diferente de mim e ainda aproveitando os meus tratamentos. É tudo sobre mim, gratidão. Eu amo você. Gratidão. Quando existe comparação entre irmãos, gente, isso gera uma culpa muito grande também. Principalmente, por exemplo, dentro da hierarquia, o irmão mais velho, segundo a constelação, ele vai prosperar mais primeiro. Não que ele vai ser sempre o mais próspero, mas ele vai prosperar mais primeiro porque ele viveu mais tempo, ele tem mais experiência, ele se formou antes, ele tem mais estudo, ele vai ter mais conhecimento, então ele vai começar a prosperar antes dos outros. Porém, o irmão mais novo, ele teve o cuidado de todo mundo, dos irmãos mais velhos, então ele aprendeu com os irmãos mais velhos e ele aprendeu com os pais também, ele recebe mais na infância. Entende? Então, ele também tem a capacidade de crescer e prosperar bastante e acabar até igualando ali o irmão mais velho. A questão é quando o irmão mais novo prospera antes do irmão mais velho. E aí gera culpa. Como que eu, como irmão mais novo, tenho, né? Não posso. Aí acaba bloqueando ou mantendo o mesmo padrão do irmão mais velho para não crescer mais. Aí muitas vezes você tá se desenvolvendo, tá crescendo e de repente você bloqueia, porque você não quer passar o irmão mais velho. E a mesma coisa você faz pelos seus pais. Às vezes você não quer passar tua mãe, não quer passar teu pai na questão de ser mais próspera, de ter mais dinheiro. Isso gera culpa também. Só que é uma culpa que você tem que aceitar. Aquela culpa que tá tudo bem eu sentir esse desconforto. Eu continuo amando eles, eu continuo pertencendo a esse sistema, eu continuo sendo filha, eu continuo sendo irmã, mas eu posso seguir minha vida fazendo diferente. Eu posso seguir no meu tempo, eu posso seguir no meu ritmo, eu posso seguir do meu jeito. E tá tudo bem. Tá? É trazer essa paz também pro coração. A gente vai lidar com todas as emoções, a gente vai lidar com tudo, a gente vai perceber tudo. A gente não vai esperar que a paz simplesmente aconteça sem você decidir que você quer ter paz. Então, consciência é ter paz no meio do caos. E o caos é isso. É você perceber, por exemplo, vou contar a minha história, pessoal, tá, gente? Espero que não chegue no ouvido de quem não deu. Mas eu fiz uma constelação recente agora para ver também o teto de crescimento profissional, né? Cheguei num teto e eu quero alcançar um novo patamar. Então, eu fui olhar esse teto para romper, que eu comecei a perceber um padrão ali durante um tempo ali que estava acontecendo no meu negócio. E na constelação veio a questão com o pai das crianças. Porque quando houve o divórcio, ele era extremamente apegado, ele era aquele pai herói, né? Aquele pai que é 100% com a filha. Então, não existia mais relacionamento entre eu e ele, a gente mal conversava, a gente não tinha mais contato físico. Porém, ele
botava toda a atenção na criança. E a criança estava se afastando de mim. Ela já tinha gerado uma rivalidade comigo, porque ela entrou no meu lugar. Né? Então, ela estava no lugar de filha e companheira dele. Isso estava gerando uma codependência muito grande entre eles. Eu já era consteladora. Eu já estava percebendo isso. Eu falei, eu não vou perder minha filha, e por vários motivos, não só por ter essa codependência entre eles, mas porque eu não estou feliz. Né? Então, ela vai perceber que a mãe é infeliz e ainda vai gerar essa dor de codependência entre ele. E aí, por mais que fosse muito difícil para mim tomar uma decisão de fazer o divórcio, foi a decisão certa naquele momento. Só um minutinho, gente. E aí, o que aconteceu? Uma das falas dele foi: eu entrei em depressão porque você tirou as minhas filhas de mim. A outra fala, isso falas que foram ficando depois do término e foi entrando no meu inconsciente, né? A gente tinha um carro, que na verdade era meu, porque quando a gente se casou eu já tinha uma casa. E aí a gente acabou vendendo a casa e eu comprei o carro e ele ficou com o carro. Só que eu tinha duas crianças, eu quis meu carro de volta. Aí eu peguei meu carro, tá no meu nome. E aí ele fez drama, chorou, tudo, falou que eu tava tirando o sustento dele. Como que ele ia pagar pensão, não sei o que, não sei o que. Então foram várias coisas. E aí aquilo foi ficando, não foi dando muita moral, não. Continuei minha vida. Quando a gente foi constelar, eu estava completamente emaranhada no campo dele. Eu estava carregando uma culpa que ele projetou em mim, que foram todas essas falas, entre outras. Inconscientemente, gente, eu acolhi tudo isso como se fosse real, como se fosse meu, entende? E a gente faz isso, porque metade das minhas filhas é ele. Então, por amor a elas, eu estava me suprimindo, eu estava me limitando para que ele pudesse pertencer com esse sistema de crença dele, com esse emaranhado dele. E aí, para manter, né, essa ordem e eu não passar muito dele, né? Não vou passar muito, porque senão ele vai ser completamente excluído, porque daí eu não vou precisar de mais nada, nem da pensão, entre aspas, entendeu? Isso inconsciente. Então eu estava mantendo mediano as coisas, para que elas não perdessem, vamos dizer, entre aspas, a admiração pelo pai e visse a mãe como maravilhosa, grande, que deu certo na vida e nananã. Agora, olhem para a vida de vocês. O quanto vocês também podem estar emaranhada dessa maneira, com o relacionamento de vocês, com o pai dos filhos de vocês, com a mãe, com o pai, percebem? Então, de maneira inconsciente, a gente faz isso para manter a pessoa incluída, para você não se destacar tanto, a outra pessoa ficar abafada, e você lá nos holofortes. Aí você fala assim, nossa, não faz sentido eu ter medo do sucesso. Faz. Quando esse sucesso, ele pode ser um perigo, entre aspas, nesse sistema. Ou na sensação de que você está excluindo alguém, ou decepcionando alguém, ou sendo maior do que alguém, ou deixando alguém para trás. Então, respirem, põe a mãozinha no coração. Vamos fazer uma dinâmica agora, que daí eu já vou encerrar, tá, gente? Eu quero que vocês, então, com os olhos fechados, com a mãozinha no coração, visualizem na frente de vocês a criança interior de vocês, que ainda está exigindo coisas lá da infância, que acha que papai e mamãe não deu o suficiente, porque foi isso, porque foi aquilo, porque eu apanhei, porque fiquei de castigo, porque foi ausente, porque foi abusada, porque não sei o quê, tudo. Põe essa criança aí do jeito que ela vem, com toda essa demanda, com toda essa bagagem, tristonha, fechada, quietinha, querendo fugir, querendo se esconder, cheia de barreira em volta, para nem ser vista. Ela não quer mais criar problema. Ela não quer mais ser uma decepção. Olha para essa criança agora, respire profundamente. Perceba o quanto que você, como adulta,
tem tantos pactos de invisibilidade com essa criança que você cria bloqueio para não aparecer, para não receber, porque essa menina ainda acha que ela não merece. Então, olhe para ela, pegue nas mãozinhas dela e diga para ela: minha criança, eu vejo você. Eu sinto muito por tudo que foi. Você é uma menina incrível. Graças à sua coragem, graças a você, a tudo que você viveu, eu cresci. E eu sou a mulher que eu sou hoje. Você é uma menina incrível. Eu vejo o seu valor, eu vejo a sua coragem. E agora, como adulta que eu sou, eu cuido de você. Eu dou o que você acha que um dia te faltou. Você agora já é amada. Você agora pertence. Você agora é livre. Você agora pode ter sucesso. Eu sei fazer escolhas. Eu sei tomar o meu lugar com segurança. Eu libero todas essas camadas de proteção. Você está livre para voar, para dançar, para brincar, para aprender, para descobrir coisas novas. Agora eu, como adulta, pego na sua mão e vamos fazer isso juntas. Está tudo bem agora. Respirem profundamente, dá um abraço nessa criança, integre ela dentro de você. Agora, visualiza seu pai e sua mãe, você fortalecida com a sua menina, olhe para o papai e para a mamãe. Mesmo que você não conheça, visualize uma figura de luz, a energia desse masculino, desse feminino, e diz: pai, mãe, eu vejo vocês. Eu sou grata pelo encontro entre vocês dois. O encontro entre vocês dois é a prova de que tudo foi perfeito, pois a minha vida foi gerada. O meu corpo, a minha vida, é a prova real disso. Gratidão por permitir que eu viesse ao mundo. Esse é o bem maior e ele me basta. Foi o suficiente. A forma como foi e o relacionamento de vocês não é problema meu. Eu deixo com vocês. Tudo que vocês me deram na infância, na adolescência, foi o melhor que vocês puderam. E foi o suficiente para que eu crescesse e estivesse aqui hoje. Eu reconheço com gratidão e tomo a vida como ela é. Agora eu me despeço de todas as cobranças, de todas as dívidas e me permito a seguir o meu futuro somente com o que é meu. Pois eu sou adulta e eu posso fazer as minhas próprias escolhas. Eu dou conta. Respirem profundamente e solta. Toma força do papai, toma força do mamãe, integre dentro de você, sinta-se inteira agora, seguindo o caminho da sua própria jornada. E agora, qualquer fio energético emaranhado, ou laços kármicos que ainda tenha no seu sistema com você, seja nos seus relacionamentos ou nos seus ancestrais, perceba agora esses fios, esses emaranhados. E agora vai vir uma cachoeira de luz dourada, direto da fonte, e vai descer sobre vocês, sobre esses fios
e vai dissolvendo tudo isso agora, a partir da luz do Criador, soltando culpas, mágoas, ressentimentos, cobranças, dívidas kármicas, banhando com a luz purificadora que vem direto da fonte, transformando agora tudo isso em amor, em permissão, em merecimento. Sinta-se livre, leve agora, neste momento. E a partir de hoje, você se despede de tudo isso, faz um gesto de reverência para toda a sua história. Gratidão. Assim é, assim está feito. E siga a sua estrada, a sua própria jornada. Gratidão, gente. Nos vemos, então, na próxima sexta-feira, aqui na nossa comunidade VIP. E quem está assistindo o vídeo aqui no futuro, que está vindo no canal do YouTube, e quem está aqui vai assistir de novo esse vídeo, eu peço que curta. Quem não está inscrito, se inscreva, compartilhe com mais pessoas e deixe nos comentários o seu maior insight, a maior cura, a maior virada.